Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12º dia. O que falei ao Papa? Não é bom inventar as coisas. Acontecimentos grandes ficam gravados para sempre na consciência e para não deixar dúvidas de como aconteceu, transcrevi com detalhes o mesmo que escrevi em Histórias de uma Alma. Eu estava aos pés do Santo Padre. Tendo eu beijado seus milhos, ele me apresentou a mão. Em vez de beijá-la, pus as minhas e, levantando para o rosto dele meus olhos banhados em lágrimas, exclamei: Santíssimo Padre, tenho um grande favor para pedir-vos. Então, o soberano pontífice inclinou a cabeça de maneira que meu rosto quase encostou no dele e vi seus olhos pretos e profundos fixar-se sobre mim e parecer penetrar-me até o fundo da alma. Santíssimo Padre, disse, em honra do vosso jubileu, permitai que eu entre no Carmelo aos 15 anos. Sem dúvida, a emoção fez tremer a minha voz e, virando-se para o Monsenhor Reverone, que me olhava surpreso e descontente, o Santo Padre disse: Não compreendo muito bem. Se Deus tivesse permitido, teria sido fácil para o Senhor Reverone obter para mim o que eu desejava, mas era a cruz e não a consolação que ele queria me dar. Santíssimo Padre, respondeu o vigário-geral, é uma criança que deseja ingressar no Carmelo aos 15 anos, mas os superiores examinam a questão neste momento. Então, minha filha, respondeu o Santo Padre, olhando-me com bondade, fazei o que os superiores vos disserem. Apoiando minhas mãos sobre seus joelhos, tentei um último esforço e disse com voz suplicante: Ó Santíssimo Padre, se dissesseis sim, todos estariam a favor. E ele olhou fixamente e pronunciou as seguintes palavras, destacando cada sílaba: Vamos, vamos, entrareis, se Deus quiser. Sua acentuação tinha alguma coisa de tão penetrante e de tão convincente que tenho a impressão de ouvi-lo ainda. A bondade do Santo Padre me animava e eu queria falar mais. Mas os 2 guardas tocaram-me polidamente para fazer-me levantar. Vendo que isso não era suficiente, seguraram-me pelos braços e o Monsenhor Reverone os ajudou a levantar-me, pois ainda estava com as mãos juntas apoiadas nos joelhos de Leão XIII. E foi pela força que me arrancaram dos seus pés. No momento em que estava sendo retirada. O Santo Padre colocou sua mão nos meus lábios e levantou-a para me benzer. Então meus olhos encheram-se de lágrimas e o Monsenhor Reverone pôde contemplar pelo menos tantos diamantes como tinha visto em Baiex. Mas Deus recebeu minhas lágrimas como minha oração. Tudo diante de Deus é oração, quando nasce da dor e do amor. Tudo em Santa Teresa nos fala de infância, o seu próprio nome, com o qual é conhecida no Brasil Teresinha. Não é só para distingui-la da grande Teresa de Ávila, mas sim por sua espiritualidade. Há uma frase que sempre me chama a atenção. Mesmo que vivesse 90 anos, seria sempre pequena. A sua pequenez não é infantilidade, mas demonstração de que possui uma maturidade humana e interior muito grande, que como caminho de santidade escolhe o da pequenez. É um caminho pelo qual todos podem percorrer, onde não é necessário fazer grandes coisas, mas executar todas as pequenas coisas com grande amor. Faz, portanto, todo sentido que em seus escritos ela prefira os diminutivos, próprios para manifestar este seu desejo de desaparecer e de ser como criança, que nunca é capaz de ser suficiente a si mesma, mas que tem sempre necessidade de Deus e dos outros. Como é belo o início de História de uma Alma, em que escreve o pedido de sua irmã e priora Madre Inês, a história primaveril de uma florzinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Maria Inês de Jesus. Ao longo dos seus 24 anos de idade no Carmelo, ficou sempre na sombra. Entrou com uma licença especial aos 15 anos no mosteiro e era a mais jovem de todas as monjas, e todas as olhavam como uma criança. Hoje, ela é a doutora mais jovem da igreja, e será difícil que um dia verá uma outra doutora ainda mais nova do que ela.
Na leitura do Evangelho, ela dará muita importância ela dá muita importância aos textos que se referem às crianças, e sobre este tema volta várias vezes em suas poesias. Diante do menino Jesus, no presépio, sente o seu coração arder de amor, e décadas mais tarde é feita a padroeira da infância missionária. Porque o reino de Deus é para as crianças, e porque é necessário ser como uma criança, se queremos entrar no reino do céu. As crianças acolhem com docilidade e deixam-se guiar pelos caminhos que os pais indicarem. Não têm malícia e vivem da confiança nos adultos. Hoje em dia, tristemente, vemos que a maioria dos abusos não são somente sexuais, mas de todos os tipos cometidos contra as crianças. As consciências delas são como barro nas mãos do olheiro, pois se deixam formar, mas infelizmente também são manipuláveis com facilidade. Teresa, do Menino Jesus no Carmelo, em sua missão como ajudante da mestra das noviças, sempre esteve atenta, respeitando a liberdade das noviças, pois formar não é impor, mas propor. Lendo os escritos de Santa Teresa do Menino Jesus, sentimos como o espírito de pobreza espiritual e da infância espiritual muitas vezes se identificam, pois somos mendicantes diante de Deus e em tudo dependemos dele. Mas o seu amor não nos escraviza, antes nos dá a liberdade. Uma poesia é como a visão da antecipação do que serão as crianças no paraíso. Quem lê e medita Santa Teresa do Menino Jesus desenvolve um grande amor para recordar da própria infância, feita de alegria, de esperança e de dor. Olha as crianças com os olhos de Deus. Enxerga quem e como ela é, através do seu processo de conversão para o reino dos céus. O orgulho e a prepotência fecham o coração de Deus, porém, a humildade e o espírito de infância abrem o coração de Deus, que nos acolhe e nos cumula de graças. O compromisso de hoje, minhas irmãs, por que não tomar como compromisso de vida ajudar as crianças, especialmente as mais pobres, as feridas nos sentimentos, na falta de amor? Amar as crianças é um dos mandamentos mais belos de Deus. E escandalizá-las é um dos pecados que gritam contra o próprio Deus. Santa Teresinha, rogai por nós. Estivemos, estaremos e permaneceremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.